Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Espero que sim, sempre na graça de Deus. Estamos aqui para darmos continuidade aos nossos bate-papos sobre Espiritismo, o que você precisa saber. Hoje já estamos no tema 110 e vai perguntar o seguinte: você sabe o que é Espiritismo? Tinha sabido alguma hora. Sabido? Soubedo. Não. Não que eu tenha sabido. Sabido? O nosso estudo espírita dessa quinzena vai tratar do tema Conhecer o Espiritismo. Ouçamos aí o que Allan Kardec nos fala sobre a doutrina espírita, sobre o conhecimento da doutrina espírita. Tive a felicidade de conhecer o Espiritismo e de experimentar em toda a sua plenitude a sua benéfica influência. Há tempo eu era vítima do sofrimento moral que decorre quando o pensamento não vê como compensação senão a dúvida e a incerteza. O livro dos Espíritos entrou em minha casa como o Salvador. Li e compreendi. E logo o sofrimento moral deu lugar a uma imensa felicidade, ante a qual morreu o sofrimento físico, porque não mais o vejo senão como efeito da vontade e da sabedoria divina, que só nos envia males para nosso maior bem. Allan Kardec, em Revista Espírita, junho de 1863. Bom, meus amigos, nós estamos tocando neste assunto hoje porque em uma das nossas reuniões mediúnicas, uma irmã desencarnada, ela nos questionou por que, quando ela estava encarnada, ela não conheceu o Espiritismo, a doutrina espírita, não é? Que isso haveria de ajudá-la depois de desencarnada, né? Então ela disse que professava outra crença quando encarnada e por isso ela não teve o conhecimento sobre a vida após morte, né? E que agora ela estava passando por dificuldades para entender as coisas, para entender o mundo espiritual. Bom, nós explicamos que o Espiritismo ele não é proselitista, né? A intenção do Espiritismo não é arrebanhar as pessoas, fazer um rebanho de gado, não é esse, né? Ele não busca aumentar o número de adeptos, não é? Mas que os espíritas, né, nós que já conhecemos a doutrina, que sabemos da filosofia espírita, não é, o que ela ensina, o que ela explica, que nós temos, né, que orientar aquelas pessoas que se interessam pela doutrina, não é? E isso é uma proposta do Herculano Pires, que ele falava que nós temos, né, esse dever, essa obrigação moral de falar da doutrina, de não se negar espírita, não é dizermos só sou espírita, e se a pessoa quiser saber como é, a gente tem, não é, a obrigação de explicar e orientar, sem tentar convencer, isso é importante, né? Dentro dessa visão, então, nós explicamos a essa irmã que Deus não faz nada de inútil, não é? A gente tem esse conhecimento e essa certeza, que Deus não faz nada de inútil. E que ela considerasse que somos aprendizes para nos tornarmos livres das provações e expiações do nosso planeta. Deus não nos força, porque só aprendemos fazendo. Os processos espirituais de educação se fundem no exercício da liberdade de cada um, porque somente através de um sistema de livre escolha, entre experiências negativas e positivas, podemos aprender a seguir voluntariamente os rumos certos da nossa destinação. Temos tudo em nossas mãos e podemos escolher livremente o melhor ou o pior. José Herculano Pires, em o livro Evolução Espiritual do Homem. Todos nós sabemos, não é, como espíritas, que o caminho do nosso aprendizado ele é longo, não é? Essa evolução nossa moral e intelectual não é do dia para a noite. A cada vida nós vamos angariando aí
mais conhecimentos, não é? Ao longo de cada encarnação, a gente aprende mais um pouquinho. E nós explicamos a ela também que, devido à proposição cristã da religião que ela professava, não é? Ela havia aprendido muito, como, por exemplo, amar ao próximo, servir ao próximo, não é? Orar pelo próximo. Então, já fazia parte do aprendizado dela. Na vida anterior, dentro da religião que ela escolheu, esse aprendizado, que ela não ia perder, né? Jamais. E que por isso, em virtude dessas atitudes que ela tinha quando encarnada, devido à religião dela, ela estava agora no mundo espiritual tendo a oportunidade desse aprendizado ao participar, não é, de uma reunião mediúnica de esclarecimento, não é, ou de diálogo fraterno, não é, num grupo espiritual específico para isso. Como nos explica devidamente Kardec. Ouçamos aí novamente. O Espiritismo está em toda parte, porque em toda parte há médiuns que podem comunicar-se com os espíritos. Não há família que não os possua em seu seio e que realizem estas palavras do Cristo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão e terão visões. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, capítulo 9, Lei da Igualdade. Nós alegarmos que não tive a oportunidade de conhecer o Espiritismo quando encarnado, não é no fim de tudo uma realidade, não é? É só nós observarmos, como vimos na fala, os indícios da vida do espírito, da vida espiritual, cotidianamente, não é? Na nossa vida de encarnado. Sempre acontece alguma coisa, ou sempre nós temos alguma experiência. Ou sempre alguém nos fala, ou mesmo nós assistimos alguma coisa na televisão, ou algum livro, sempre tem alguma coisa, inclusive até a Bíblia, não é? Que nos alerta da vida do Espírito. Assim, meus amigos, vamos sempre lembrar, o conhecimento vem para cada qual ao seu tempo. Quando estivermos na hora de conhecermos o Espiritismo, conheceremos. Quando estivermos na hora de dar um passo à frente, não é? De compreender a filosofia espírita em sua plenitude, nós a compreenderemos. Era isso nessa quinzena, não é? E agradeço a todos por participarem do nosso canal, por estarem sempre a nos ouvir, e aqueles também que se correspondem conosco, e aqueles que dão um likezinho para nós, que nos ajuda na divulgação da proposta, não é, da doutrina espírita. Fiquem todos com Deus, sempre lembrando, mediunidade é uma relação de amor e de fraternidade. Até a próxima e tchau.